hoje, dia 1º de maio, né? Dia do Trabalhador. Eu quero bem rapidamente aqui deixar uma palavra, orar, fazer a oração do trabalhador com excelência, né? Trabalhador por excelência. Antes, eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, no capítulo 35 e versos 30. Diz assim a palavra de Deus em Êxodo capítulo 35, nós vamos ler aqui o versículo 31. Diz assim: disse também o Senhor a Moisés: toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá. Amém? Veja bem, a Bíblia diz que Bezalel era um amassador de barro. Bezalel, ele não era uma pessoa estudada, ele não era uma pessoa muito instruída. Bezalel, a Bíblia diz que era um amassador de barro, E como então que uma pessoa igual a Bíblia diz aqui, que Deus escolheu um amassador de barro, o Senhor tornou ele uma pessoa importante e ilustre, uma pessoa para fazer a sua obra. Às vezes você pode me perguntar, hoje é dia do trabalhador, nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que estão desempregadas, precisando aí de um emprego, né, de um trabalho. Mas Deus, Ele pega essas pessoas que às vezes não têm capacidade alguma e coloca dentro dele o espírito de excelência, o espírito do trabalhador excelente. Aí você pode dizer, missionário, como que Deus pode me pegar, eu que acabei de perder o meu emprego, não tenho trabalho, como que Deus pode me pegar e fazer da minha vida produtiva novamente, sendo que eu não tenho nenhum estudo, eu não tenho nenhuma faculdade? Irmãos, mas tem muitas pessoas que têm cursos superiores que às vezes não produz conforme alguém que Deus pega do nada, que não sabe nem ler nem escrever, e torna ele pessoas grandes. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele enriquece quem Ele quer e empobrece quem Ele quer. O nosso Deus é aquele Deus que exalta quem Ele quer e abate quem Ele quer. A Bíblia diz aqui que Deus escolheu, pediu para Moisés e escolheu, disse para ele: olha, eu escolhi, Moisés, eu escolhi Bezalel, um amassador de barro, e o capacitei, olha, e coloquei nele o meu espírito, o espírito de excelência, o espírito de Deus sobre a vida dele. Deus escolheu ele e colocou o espírito de excelência. Às vezes o que falta para você é ter o espírito de Deus sobre a sua vida. Irmão, quando nós temos o espírito de Deus, até o mais simples que nós sabemos fazer, Deus torna grande. Deus pega aquela pessoa que sabe fazer aquela coxinha às vezes e torna aquela coxinha excelente. Onde aquelas pessoas olham e falam: olha, eu quero comer daquela coxinha, quero comer daquela pessoa que faz, e ela se torna um grande empresário. Deus pega aquela pessoa que não sabe nada e coloca em lugares altos. Como a Bíblia diz, que Deus enriquece quem Ele quer
e empobrece quem Ele quer. A Bíblia diz aqui que Deus pegou e colocou dentro de Bezalel um espírito de excelência, um espírito trabalhador excelente. E olha para você ver o que Deus diz para ele assim: olha, eu vou colocar dentro dele o meu espírito. E quando eu colocar dentro dele o meu espírito, ele vai ter capacidade para desempenhar o trabalho, ele vai ter capacidade para fazer tudo aquilo que eu pedir, ele vai ter capacidade. Segunda coisa que Deus diz aqui, vai colocar nele sabedoria. Deus vai colocar dentro dele sabedoria, Deus vai colocar dentro dele capacidade, e Deus vai colocar nele conhecimento para o trabalho. Olha para você ver quando o Espírito de Deus, ele entra na vida da pessoa. A Bíblia diz que Deus coloca nele sabedoria, capacidade e conhecimento de todas as coisas. Então, irmãos, é muito forte aquilo que diz em Êxodo, está aqui em Êxodo, depois você pode abrir aí, 35 versos 31, que Deus escolhe uma pessoa amassador de barros, que não sabe nada, que não tem capacidade, não sabe nada, não tem coisa, toda a vida foi amassador de barro, só isso que ele sabe fazer. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: Moisés, eu escolhi ele e coloquei dentro dele o meu espírito. Não, veja bem como é forte, quando Deus coloca o espírito dele sobre a vida dele, ele recebe sabedoria, capacidade e conhecimento para o trabalho. Esse é o espírito de excelência, de um trabalhador com excelência que Deus escolhe, que Deus coloca na pessoa. Por isso que nesse dia de hoje eu não poderia deixar de trazer uma palavra, de orar por todos os trabalhadores, todas as pessoas, sendo elas aqueles que estão ainda com o seu emprego, ou aquelas que, devido a algum problema, devido à pandemia, perderam o seu emprego. Mas eu tenho certeza que quando Deus colocar sobre a sua vida o espírito de conhecimento, o espírito da sabedoria e o espírito de capacidade para o trabalho, eu tenho certeza que você vai sobressair no meio da crise. Eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus diz aqui em Êxodo que Deus escolheu e colocou nele o espírito de excelência, do trabalhador com excelência. Tudo que você fizer vai ser melhor. Vai ser, quando a pessoa fala para você: você tem isso, você vai apresentar algo mais, você vai surpreender. Não, só vai destacar nesses dias aquele que surpreender. Você que surpreendeu o seu cliente, surpreender em tudo que você fizer. Trabalhador, como a Bíblia diz, com excelência, tendo o Espírito de Deus. Quando Deus ele coloca o Espírito dele sobre a vida da pessoa, ela passa a ter sabedoria, ela passa a ter capacidade e conhecimento para fazer o trabalho. Por isso eu quero orar por você nesse momento, todos os trabalhadores. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Amém? Se você estiver aí com o seu copo com água, segure agora aí, em nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, Deus do jardim de Getsemane, a tua palavra diz que o Senhor enriquece quem o Senhor quer, e o Senhor empobrece quem o Senhor quer, que o Senhor exalta quem o Senhor quer, e que o Senhor abate quem o Senhor quer. E eu quero apresentar nesse dia de hoje, Senhor, no dia 1º de maio, todos os trabalhadores, muitos, quem sabe, Senhor, perderam o seu emprego, muitos, quem sabe, Senhor Deus, está precisando de um emprego, tem batido em portas. Meu Deus, Tu és o Deus que tudo pode. A Tua palavra diz que quando o Espírito do Senhor, Ele entra na pessoa, ela passa a ter, Senhor Deus, ó Pai, sabedoria, ela passa a ter capacidade, ela passa a ter conhecimento para o trabalho. Por isso eu peço, Senhor, entra agora através do Teu Espírito, entra nessa pessoa, entra nessa mulher, entra nesse homem,
Entra nesse pai de família que já perdeu o emprego. Meu Deus, e dá para ele capacidade, dá para ele sabedoria, dá para ele conhecimento, Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu Pai, que essa pessoa, Senhor, a partir desse momento, possa receber ânimo, Senhor. Assim como o Senhor escolheu a Bezalel, escolhe também, Senhor, essa pessoa. Entra com o teu Espírito Santo. O Senhor escolheu a Bezalel e colocou dentro dele o Espírito do Senhor. Coloca nessa pessoa o Espírito do Senhor, ó Pai. Para que ele possa, Senhor Deus, ó Pai, nesse momento de crise, e se porventura ele perdeu o seu emprego, Senhor, sobressair com os seus negócios. Dá sabedoria, Senhor, para ele de negócios. Dá, Senhor Deus, inteligência. Dá capacidade, ó Pai, para desempenhar esse trabalho. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba agora dessa água. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, eu quero também aqui ressaltar hoje, dia 1º, que hoje também na nossa igreja do Evangelho Quadrangular é o dia do diaconato. Dia do diaconato. Para você que não conhece, o diaconato é uma ferramenta, né, muito importante dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. São aquelas pessoas que nos ajudam os pastores, têm nos ajudado. Então eu quero deixar aqui o nosso agradecimento ao diaconato aqui do estado de São Paulo, ao diaconato de São José dos Campos, a coordenadoria regional, a coordenadoria estadual do diaconato, né, através dos nossos coordenadores, nossos diretores locais do diaconato. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Pessoas que têm dado a vida na obra de Deus e têm nos ajudado.